Salve família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário. Ai meu Deus, pra gente fazer aquela resenha de vascaíno para vascaíno. Vasco que só volta a jogar no dia 22 contra o Goiás e a tomada de decisão dos gênios que nesse momento estão comandando a SAF do Vasco é pela permanência do Maurício Barbieri. Claro, cara, eu preciso ser repetitivo aqui, porque de repente pode chegar aqui algum vascaíno novo, algum inscrito novo, e aí imagina que eu só tô falando somente do Maurício Barbieri. Ah, o problema do Vasco é o Maurício Barbieri. Claro que não. A gente pode aqui enumerar vários problemas. Posso aqui pontuar em relação a 777, né, que prometeu aí para Jorge Salgado, para Osório, e aí eles repassaram isso, né, para o vascaíno, que dentro da plataforma multiclubes da 777, o Vasco seria o topo, né? Seria ali o abre-alas deles. E a gente não vê esse tipo de coisa acontecer. Porque nada justifica a permanência do Maurício Barbieri. Veja bem, nada. A única coisa que justifica é a multa, que alguns vêm dizendo aí que é em torno de 9 milhões. Aí sim justifica a permanência de um treinador que não consegue evoluir seu time. O Vasco comete erros que são inacreditáveis. Parece um time de solteiro contra casado, um time de final de semana que se reúne para fazer um churrasco ali depois do jogo. Que é o primeiro gol, irmão, não é possível. Com 10 jogadores do Vasco dentro da área. 10, o Vasco toma um gol na pequena área, no chão, no escanteio. Eu vou passar as imagens aqui, então nada justifica a permanência do Maurício Barbieri. Claro, mas a gente pode culpar também a montagem do elenco? Claro, e aqui eu cito um jogador, Orediano. Muito vascaíno pode chegar aqui e esse papo eu tô ouvindo demais, cara. Eu ouço muito isso. Ah, mas o Orediano vai ser o Conca. Ah lá, o Conca não rendeu em outro time, vai ser o Conca. Gente, ele pode ser esse jogador todo pro futuro, mas não era o jogador para esse momento. Se o Vasco fosse um time organizado, né, com boas peças, vale sim uma aposta num jogador para render futuramente. Agora o Vasco precisava do presente. A gente veio de uma Série B que não dava para aproveitar nada. Pega 20 milhões e dá no Orediano. Inacreditável, irmão. Inacreditável. Então é uma sucessão de erros absurda. Da 777, da escolha dos profissionais, da permanência do Maurício Barbieri. É inacreditável o caminho que o Vasco vem trilhando nesse campeonato brasileiro. Foi vendido justamente para não passar por esse tipo de situação e o Vasco consegue entregar para mim, para você e para todo vascaíno uma campanha pior que em outros rebaixamentos. É inacreditável. Mas vamos pontuar aqui algumas situações em relação ao jogo de ontem. E aí o Vasco tem aí em torno de 10 dias para escolher um novo treinador. E a decisão não é essa. Eu preciso passar aqui primeiro uma declaração do seu Maurício Barbieri ontem na coletiva após a derrota para o Internacional. Veja bem, eu falei que esse discurso não era para ser levado em conta, mas ele vai lá e mais uma vez ele fala isso. Ele fala isso contra o Bahia, contra o Santos, contra o São Paulo, contra o raio que o parta, e ele falou isso de novo contra o Internacional. Vamos lá. Buscar os pontos que a gente precisa para sair dessa situação. Eu acho que esse rendimento de hoje precisa ser um balizador da nossa atuação para os próximos jogos. A expectativa era que pudesse vir hoje, não veio. Eu volto a dizer, eu acho que teve o ponto positivo do rendimento, que a gente sabe que nesse momento o torcedor não quer escutar, porque ele vem bastante machucado dos últimos resultados, assim como nós. Mas até do que eu respondi na última pergunta, eu acho que o caminho é esse. O caminho é procurar ter bons rendimentos, procurar ser superior ao adversário, procurar criar chances para transformar isso em resultado. A gente está trabalhando, fazendo um paralelo, e a gente está plantando, a gente está tentando adubar a terra, a gente está regando, a gente está cuidando como a gente pode, mas não conseguiu ainda escolher os frutos disso. Mas a gente está fazendo as coisas e a expectativa é que possa vir já no próximo jogo. Tá aí, Maurício Barbieri. Cara, eu tava vendo aqui o Instagram do John Vascaíno e ele destacou uma opinião do Lofredo, né, jornalista lá da Sport TV que estava participando do Sport TV News, se eu não me engano. E ele disse o seguinte, ó, vou botar na tela aí pra vocês. Você tinha 10 dias para pensar num novo trabalho. Você optou por dar continuidade. Se perder para o Goiás,
E demitir o técnico Maurício Barbieri pode chamar a SAF de sofrer. Pode chamar do que quiser, porque é incompetência. E não há dúvida nisso. Não há dúvida nisso, né? A demissão do Maurício Barbieri, que a gente defende lá atrás, beleza, segurou o treinador acreditando que ele poderia ajustar alguma coisa. Mas o momento para demitir seria justamente ontem. Você acha um treinador que teria 10 dias para dar um chacoalho nesse grupo de jogadores? Porque, veja bem, gente, a gente vai destacar aqui algumas coisas que aconteceram ontem, que é o caso do Ryan e do Cocão, mas eu preciso primeiro passar a opinião do Mano Menezes. Pra mim é um deboche isso na cara do Maurício Barbieri. É um deboche, um verdadeiro deboche em cima da cara do Maurício Barbieri, que tá à frente do Vasco. Mas eu quero falar do primeiro gol que o Vasco sofreu. O primeiro gol que o Vasco sofreu é de um time que não está treinando essas bolas aéreas, que o Vasco tem muita dificuldade desde que eu tava na barriga da minha mãe, o Vasco toma gol de bola parada. É uma porra que é inacreditável, cara. Ano após ano, o Vasco é um dos piores times nesse quesito, nesse fundamento. Bola na área, o Vasco vai tomar gol. Só que o pior disso tudo, cara, é que o Vasco tem muito tempo pra trabalhar, pra ajustar. Eu vou passando as imagens aí pra vocês, porque quando você para pra analisar com a cabeça fria, você fala assim, Jesus, como é que o Vasco toma um gol desse? Claro que é culpa de treinamento, do técnico Maurício Barbieri, mas também dos jogadores em campo. Porque você tem 10 jogadores, eu vou botar nas imagens aí pra vocês, você tem 10 jogadores dentro da área. E aí eu nem lembro aí que eu contei, agora eu esqueci. Mas tem o quê? 4, 5 aí do Internacional dentro da área. O Vasco me toma um gol na pequena área, com a bola no pé do cara. Isso não existe. Isso não existe! Não existe! Aí você conta aí os jogadores ali atrás do Rômulo que fez o gol. Tem o Zé Gabriel, Pumita e tem mais um ali. Ou seja, tem um jogador pra marcar lá atrás e 2 sobrando. Pô, todo mundo já brincou. Aí jogou uma pelada, jogou um jogo contra, jogou um campeonato de várzea. Irmão, a gente que não treina, que não se encontra durante a semana pra trabalhar, o que a gente combina numa bola parada? Tem 10 jogadores do Vasco dentro da área. 10, enquanto do Internacional tinha 4 ou 5. O que a gente combina? 1 com 1, irmão. Cada um pega um. Aí você vê o Zé Gabriel achando que o Rômulo é um desfile, Fashion Week. O cara faz o gol sozinho. Porra, é inacreditável esse tipo de coisa. Enquanto isso, Maurício Barbieri assim, ó. O cara não grita, o cara não xinga, não dá a corda, porra! Precisa de um outro treinador, gente. E aí, o segundo gol é um absurdo também, isso tem que ter um ajuste. O Vasco deixa muito esses cruzamentos, né? Tem que tentar diminuir, tem que tentar dificultar o cruzamento, porque ele vai ter mais, se ele tiver mais dificuldade para cruzar, dificilmente vai achar o atacante em boas condições. Então tem que dificultar a saída da bola, mas meu amigo Capasso, pelo amor de Deus também, Capasso, atenção, irmão. Porra, deixa o centroavante ganhar a sua frente com uma facilidade tremenda, cara. Que porra de análise é essa aí em contratação de jogador, cara? Os jogadores do Vasco estão assustados, pô. O cara não era titular lá na puta que pariu. Então, porra, pelo amor de Deus, você vê que tá vendo que o cara só tem aquele caminho pra seguir. Porra, não consegue antecipar, velho. Aí tá a imagem pra vocês também do segundo gol. E o seu Pumita, que eu gostei ofensivamente, foi muito bem. Não corre atrás do Wanderson, faz o gol, Wanderson. Então, gente, eu acho que, claro, que a gente não pode isentar aqui os jogadores, a culpa, claro, é dos jogadores dentro de campo, falta de atenção, não pode tomar um gol desse, não pode tomar um segundo gol desse. Se o Pumita vai atrás, consegue, se o Capasso, né, tem a leitura de jogo, consegue antecipar o Luiz Adriano, ele é mais forte que o Luiz Adriano. Então, claro que a gente pode botar a culpa nos jogadores, não há dúvida, mas precisa de um novo trabalho, uma nova filosofia, um ajuste, novos treinamentos, um novo treinador para cobrar, para chacoalhar esse elenco. E os caras estão optando pela continuidade do sofrimento. E veja bem, isso não é uma questão da filosofia de SAF, porque no Génova da Itália, demitiram. Toma, multa, vai embora. Quatro treinadores passaram por lá. Meu amigo Edson mora na Alemanha e falou que o Hertha Berlin já mandou 2 treinadores embora. Então, não é uma ideia, né? É que eles estão cagando pro Vasco e não vão pagar esses 9 milhões aí pro Maurício Barbieri. Eu preciso trazer aqui agora, cara, o Mano Menezes, lá na coletiva do Internacional. Isso é um deboche pra mim, cara. Se eu sou treinador do Vasco, eu ia ficar revoltado. Mas vamos lá. Hoje estávamos de novo numa realidade que é aquela realidade dura. Você joga na quarta, o adversário passa a semana inteira treinando para te enfrentar. Pode trabalhar mais variações. Tá? Só para vocês terem uma ideia, ontem, quando eu fiz 20 minutos de treinamento, eu decidi parar o treinamento porque nosso time não conseguia treinar. Então, se eu não tenho esses 61 anos aí, faço 45. E morro na véspera que nem o peru. Né? Então, é duro às vezes. Você tem que ter calma, você tem que cuidar da condição dos jogadores para poder terminar um jogo forte, como nós sabíamos que o jogo ia ser forte. Né? O Vasco não é o Vasco do 4-0 contra o Flamengo.
O Vasco é o Vasco de um jogo em que jogou melhor em determinados momentos contra seus adversários, que está numa colocação ruim, mas tem um time bom. A gente fez um 2-0 relativamente fácil e bem cedo, mas a gente não tinha a ilusão que o jogo ia ser fácil. Mas não recuamos porque a gente gosta de recuar. A gente recuou porque o Vasco ficou com a bola, teve o mérito de ficar com a bola. Puxou um volante para fazer uma saída com linha de 3, empurrou os 2 laterais bem alto e bem aberto. Estava jogando sem um centroavante fixo, então ganhou 3 jogadores de movimentação nas costas dos nossos volantes, aí já não conseguimos pressionar mais alto. E quando quisemos pressionar alto, tomamos bola nas costas dos volantes, e aí começamos a sofrer um pouco, perdemos o controle do jogo. Aí, eu pego essa declaração do seu Mano Menezes e vou trazer aqui para o nosso contexto, para a declaração do Maurício Barbieri, né, dizendo que a atuação de ontem é o caminho para conquistar os resultados. Essa porra dessa atuação de ontem, que pegou um time horroroso do Internacional, o Vasco já deveria ter contra a Bahia, contra Santos, contra São Paulo, contra o Curitiba, que o Vasco não ganhou, contra o Curitiba, e aí você pega o gancho ali do Mano Menezes, que tirou o time de campo num treinamento no dia antes, porque o time não aguentava, porque fez uma viagem para o Uruguai. E quantas vezes o Vasco fez esse tipo de jogo? Contra o Santos, tinha jogado no meio da semana. Contra o Bahia, tinha jogado no meio da semana pela Copa do Brasil. O São Paulo, adivinha só, tinha. E o Vasco não consegue se impor em nenhum desses jogos, tanto taticamente, tecnicamente e fisicamente, irmão. Tá tudo muito errado no Vasco. Os caras cansados conseguem ganhar do Vasco, mano. Eu sei que é um conjunto geral de falhas, mas pelo amor de Deus, cara, quem tá segurando esse cara, irmão? Deixa o cara caminhar, pelo amor, dá os 9 milhões pra ele, não tem dinheiro, porra, paga o cara, irmão. Paga o cara. E aí, pegando esse gancho também do Mano Menezes de ter tempo pra trabalhar, eu não vou falar que tudo foi ruim. Vamos ver algumas coisas boas? Eu acho que o Ryan mostrou muito recurso, mostrou muita qualidade. E o que me agrada é a ideia. É a ideia de um atacante de mais mobilidade. A gente viu que a gente pode se sair melhor com esse tipo de característica na frente. O Vasco contratou o Serginho. Vamos ver. Vamos rezar para que o Serginho seja melhor do que o Alex Teixeira. Porque o Alex Teixeira não dá, gente. Não dá. Eu, vibrei quando ele voltou, mas não dá. Não dá. Ali naquela posição que o Alex Teixeira tá, não pode ser um coadjuvante, um figurante. O jogador tem que chamar a responsabilidade, tem que somar muito na frente, com velocidade, puxando o contra-ataque, e o Vasco só contratou o Serginho nesse momento. Vamos rezar pelo Serginho ser melhor que o Alex Teixeira? Vamos, é isso que dá pra fazer. A gente não sabe se vai de fato contratar jogadores na janela. E um outro ponto que eu queria destacar é o Cocão. Chamei isso a atenção no nosso pós-jogo ontem, né? O Cocão, que algum tempo atrás aí tava na várzea, acharam ele lá, joga direitinho, bate bem na bola, vem pro Náutico, não jogava no Náutico, chega no Vasco, no Beira-Rio, jogo fora de casa, primeiro jogo como titular numa Série A, e o cara se comporta melhor, tem um psicológico melhor de que todos os jogadores da base do Vasco. Isso é inacreditável, irmão. Galaça, Barros, Andrei, Marlon Gomes, Rodrigo. Como é que pode isso, cara? A responsabilidade não é eles resolver, são jovens jogadores que ainda estão naquele processo de maturidade. Mas, quando você faz essa comparação interna do Cocão, que há pouco tempo estava na várzea, e você que tem todo um processo de base e chega no profissional, treme, tem muita coisa errada no Vasco. E aqui, o vídeo vai ficar muito longo, mas eu preciso dizer, Zé Gabriel, Barbieri, ele não pode jogar no Vasco. Isso é simples. Poxa, é chato falar isso, o cara não pode jogar no Vasco, mas eu acho que se eu tivesse na situação do Zé Gabriel e jogasse como Zé Gabriel, e ele na minha como torcedor do Vasco, ele ia falar, Thiago, você é horroroso, você não pode jogar no Vasco.